estamos aqui em mais um episódio do nosso podcast Na Companhia dela. Estamos seguindo com o nosso segundo bloco especial do mês das mães, nesse mês de maio, que a gente está falando sobre gestação, parto, puerpério, maternar. E hoje o nosso segundo bloco vai focar no puerpério. Então, para quem não sabe o que é o puerpério, quando a mulher, tem o seu filho, seja por parto normal ou cesariana, quando o bebê sai da barriga da mãe, quando a gente retira a placenta, naquele momento já começa o puerpério. E esse puerpério, ele é mais abundante de sintomas nos primeiros 10 dias e até os 45 dias, que muita gente fala, o resguardo. E esse puerpério, ele pode se estender por meses ou até mesmo anos. Está também associado ao período de amamentação da mãe. Então, se ela amamentar ali 1 ano, 2 anos, ainda pode ter sintomas desse puerpério, que são mudanças físicas, emocionais, hormonais. A gente fala às vezes no nosso dia a dia de um boom de hormônios que essa mulher vive aí quando tem essa saída do bebê e da placenta. Então hoje nós vamos falar desse período que nós mulheres passamos, que é o terrível, o temido puerpério. E aí, meninas, vocês já tinham alguma noção do que seria isso para vocês, viver o puerpério? Então, eu comentei até no primeiro bloco, que a gente falou da gestação, que eu sofri muito em relação a saber que existe, saber tudo ali na teoria, mas vivenciar na prática foi um grande desafio para mim, toda a gestação e também o puerpério. O puerpério me pegou muito mais, me deixou muito mais abalada, porque realmente aquela retirada abrupta ali da placenta, parece que retira a sua energia, tira a sua força, Todos aqueles hormônios, a gente fica muito mais emotiva e eu achei que foi muito desafiador. Eu sofri muito no meu puerpério no sentido o seguinte, de eu queria ajuda, porque eu me sentia sozinha, mas quando a pessoa ia me ajudar, eu não queria a ajuda dela, porque ela não estava fazendo do jeito que eu queria. Principalmente o marido. Então assim, ele não faz nada, mas quando ele ia fazer, eu falava, não sabe fazer nada. Então assim, eu achei que foi muito difícil. Eu sabendo a teoria, mas na prática foi totalmente diferente. E pra você, Joyce, como foi? Noção que seria assim, porque eu atendo mães no puerpério o tempo todo dia, praticamente, eu tenho uma mãe no puerpério. Que é na consulta de 7 dias de vida, é muito nítido. Parece que você enxerga o puerpério. A consulta de 7 dias de vida parece que é o boom do puerpério. Então eu sabia mais ou menos o que me esperava e eu, como sempre, como uma boa planejada, eu me preparei para isso. Claro que foi muito pior do que eu me preparei. Sim, na prática é diferente. Sim, na prática é diferente, mas eu já sabia que ia ser desafiador. E eu acho que eu pensei que ia ser tão ruim que eu nunca achei que a minha família ia saber lidar tão bem com o puerpério. Ah, que legal. Eu me vi assim, fiquei encabulada mesmo, porque eu achei que o meu marido, minha mãe, meu pai, minha irmã, parece que eles sabiam como eles tinham que lidar comigo no puerpério. E assim, Isso foi muito bom pra mim, eu me senti muito amada. Muito No amada, puerpério. acolhida, compreendida. O puerpério pra mim não foi fácil. Não foi fácil, apesar de saber toda a teoria também, entender que é biológico, Nós vamos passar por essa oscilação ali de humor pela queda hormonal, mas viver o puerpério e lidar com todo esse desequilíbrio da Wage não estava esperado por mim, não. Qual, se fosse pra você falar, qual é a emoção que tomou conta do seu puerpério ou que te Desestabilizou. Mãe, você saberia falar? Sim. O que me acompanha sempre, a emoção que me acompanha sempre é o medo. Nesse período, eu tinha medo de fazer algo errado com a Mariá,
E nessa época era tão interessante que foi diferente pra mim do que eu vejo as pessoas falando, porque durante o dia tinha as pessoas para me ajudar e aí eu me sentia sendo observada e que eu poderia estar errando e as pessoas estavam me vendo errando e isso era desconfortável. Então, pra mim, o período mais feliz era a madrugada. Eu amava a madrugada, porque tava eu e minha neném, no máximo tava minha mãe por perto, o Guilherme, e a autonomia era toda minha e não tinha ninguém me observando pra me julgar. Eu me sentia tão bem na madrugada com a minha neném. Você gostava da madrugada, Joyce? Você gostava? Eu amo dormir, mas tinha uma fase que eu gostava menos, que a madrugada entardecer. Odeio. Mesmo. 6 da tarde. Hora da bruxa. Eu não gosto. Hora da bruxa. Mas 6 da você sai tarde. de casa 6 da tarde. Ai, é verdade. Eu Eu não tinha gosto. pânico. Eu acho que Primeiro porque as crianças já começam a ficar enjoadas esse horário. Sim. Aham. A cólica esse horário. E era quando a babá ia embora. Ai, Gente, eu ficava surtada porque eu ficava com medo. O que eu vou fazer com esse menino? Eu não sabia, tinha acabado de sair da minha barriga. O que eu faço? Será que. Então o meu sentimento maior foi de insegurança. Insegurança. Segurança. E você também? Não. Ansiedade. Ansiedade. Eu sou ansiosa, né? Ativa demais, ansiosa. E ansiosa no que vai acontecer, como é que vai ser, pensar lá na frente já. Ansiedade, medo, insegurança. Vamos fazer um filme, divertidamente. Na prática, meninas, o puerpério realmente foi o grande vilão pra vocês? Pra mim foi. Foi? Foi. Pra mim o puerpério foi o pior da minha vida, assim, foi o puerpério. A fase. E acabou coincidindo da minha última gestação que o puerpério veio com o luto que a minha mãe tinha falecido. Sim. Então, assim, o pior da minha vida, até hoje, assim, de puerpério, foi o puerpério do José, que a minha mãe tinha falecido em maio e ele nasceu em julho. E aí, então, veio todos os sintomas de puerpério associado com o luto. E eu acho que veio um pouquinho de estresse pós-traumático também, porque eu tive hemorragia pós-parto do José também, tive que ser reabordada. Então, acho que assim, o puerpério do José foi pra fechar com chave de ouro. Não explica esse termo, reabordada. O que é isso? Ah, tá. É porque 7 dias após a cesariana, eu estava com muita dor e fiz uma tomografia e tinha um hematoma, né? Tinha extravasado sangue, hemorragia interna, né? Para as pessoas entenderem. E aí eu tive que voltar para o centro cirúrgico, me cortaram novamente no local da cesárea, 7 dias depois, colocou um dreno, que eu fiquei com esse dreno para esse sangue ir drenando. E então assim, foi algo que me pegou muito de surpresa, que a gente jamais espera isso. E eu comecei um novo processo de melhora ali, né? Porque segunda cirurgia, né? E aí o negócio, cadê minha mãe? Minha mãe não tá aqui. Então eu acredito que o puerpério do José, eu tive mais do que um baby blues, que já eu quero cair com ele explica, eu acho que eu tive uma depressão pós-parto. E vocês estão entendendo por que foi o vilão na vida dela, o puerpério? Ficou bem claro, né? E pra você, nossa querida Joyce? Foi o vilão pra você? Não sei. Sinceramente, eu não sei. Mas você teve muito estresse com Com a a Cecília. engasgando. Sim, porque aí me colocava na parte médica também. Eu não sei se eu colocaria ele o grande vilão da minha vida, entendeu? Se ele foi todo esse vilão pra mim. Não, da vida que a gente fala assim, entre gestação, puerpério e maternal. Com certeza. Não, é isso. Não é da vida toda, não. Mas da parte da maternidade, com certeza. Só que na Cecília, por conta dos engasgos, né? Que a Cecília teve uma disfunção oral, que ela engasgava em todas as mamadas, isso me trazia medo. Eu não sou uma pessoa que o medo me acompanha muito. E aí me colocava assim, minha mãe mesmo falava, você é médica, você que tem que ficar com essa criança. Eu não tenho coragem se ela engasgar comigo. E aí isso me colocava muita responsabilidade. Então eu sou médica, eu tenho que resolver, eu que tenho que resolver. E como eu tinha um problema médico ali na hora, não era tão mãe, eu sou pediatra, eu que tenho que resolver. Aí depois chegou uma fase que eu não queria mais que ninguém ficasse com ela, que aí eu só confiava em mim. Entendi. Tanto que aí começou mais assim,
eu não vou conseguir trabalhar nunca mais, porque só eu fico com essa menina. Por exemplo, a babá, que lá atrás, lembra que eu falei que contratei um mês antes de ganhar neném? Demorei 60 dias para deixar ela pegar a Cecília. Ela não pegava, né? Pegar a Cecília. Só eu fazia tudo. Então, eu acho que foi um leve surto. Não foi um leve surto, não. Foi um surto inteiro. O medo apareceu Foi aí bem um claro, surto né? inteiro. Sabe aquela galinha em volta do pintinho? Foi eu, exatamente eu. Eu queria ali e se alguém pegasse eu já ficava ali. E às vezes falava assim, vai tomar banho. Não, eu confiava mais em pôr ela, o carrinho dentro do banheiro, deixar o box aberto e ficar lá. Tomando banho olhando. Entendi. Então isso assim foi uma dificuldade que durou bastante. E aí meio que ele apagou o resto do meu puerpério, da Cecília. Eu também vivi uma fase difícil no puerpério, que foi a tentativa da amamentação, né? E não deu certo. Do primeiro puerpério. Do primeiro puerpério. A amamentação não deu certo, a Maria também tinha engasgos graves, né? Teve um até que a gente teve que chamar os bombeiros, foi algo assustador. Então eu lidei muito com essas emoções à flor da pele, o medo mais evidente, porque as situações ao meu redor eram reais, isso potencializava o meu medo, mas mais tarde a gente vai falar o que me ajudou nesse período, tá? E ao final, meninas do puerpério, você tirou alguma coisa boa dessa fase tão sensível na vida da mulher? E aí, Sim, eu acho que tudo na vida a gente tem que tirar uma parte boa, né? Eu acho que eu tive a certeza ali que podia acontecer tudo comigo, que todo mundo ia estar sempre para me ajudar. Que eu acho que nenhuma fase da minha vida isso ficou tão evidente, sabe? Eu posso contar com todo mundo, parece que eu vi todo mundo uniu para me ajudar. Eles estavam lá para me servir, para me ajudar, para resolver. E muitas vezes falam assim, é o seguinte, é ela, deixa ela. Um cuidava do outro para todo mundo cuidar de mim. Que lindo. Então isso pra mim, eu nunca me senti assim, isso me deixou assim tranquila pra vida. Não, eles vão estar sempre aqui. Independente que meu pai mora em Curitiba, minha mãe morava em outra cidade também, a minha irmã mora em Brasília, todo mundo se uniu pra cuidar do meu puerpério. E você também percebeu que você dava conta de lidar com tudo. Sim, também. Assim. Mas isso demora um pouco mais, né? Mas o que a melhor fase do meu puerpério foi essa mesmo, com certeza. Ser vista, acolhida, cuidada, zelada. E pra você, Charlie? Também, acho que é a mesma coisa. Acho que a parte boa é realmente ver ali todo mundo em volta da gente para cuidar e para... Acho que a gente se sente muito acolhida. Pra mim também foi a parte que eu percebi que se eu desequilibrasse, existiam pessoas ao meu redor equilibradas para me amparar. Isso foi incrível. E que bom que nós três tivemos essa mesma percepção e vivência. E vivência, porque às vezes pode não ser de outras pessoas. Exatamente. O puerpério também representa uma fase de mudança quando a mulher se torna mãe. O que acham que realmente faz o puerpério doer tanto? Ter que cuidar, né? Você sai da situação de sempre ser cuidada para poder cuidar. Você sai da sua casa para ir para a maternidade, só mulher. Você volta para sua casa mãe, com o bebê no colo. Então você precisa cuidar daquela criança e dói o medo, eu acho, a sensação de não conseguir, a sensação de que não vai dar conta. Eu acho que é isso, assim. E aquela, assim, pra mim, né, aquela questão de essa mulher de antes da chegada do bebê e essa mulher de agora com a chegada do bebê, porque esse bebê lindo, maravilhoso, abençoado, ele é integral pra mim. É 24 horas comigo. E aí, pra você? Olha, eu acho que é questão de como é que vai ser, como é que você vai criar, o que você vai ensinar, porque ali agora tudo tá nas suas mãos. Sim. Então, como que vai ser a minha vida era assim. Não é mais. E Como ela você vai também ficar. isso. Assim, gente, como assim? Ontem eu não tinha ninguém, hoje eu já tenho alguém que nem passa pela minha cabeça perder. Sim. Então, assim, é um amor tão grande que chega dói de pensar que você não vai dar conta, às vezes, de fazer alguma coisa, né? É uma coisa surreal a maternidade, na verdade.
E é inexplicável. Só que eu acho que isso é muita ansiedade de como vai ser, se eu vou dar conta, se eu vou criar um ser humano lindo para esse mundo, se eu vou conseguir passar tudo Os que princípios, os valores, né? que eu penso, porque a gente, quando a gente decide ser mãe, a gente quer ser mãe, mas a gente quer dar conta de tudo e a gente quer criar um filho lindo e que dê tudo certo sempre. Então, a gente procura sempre o melhor. Então, a insegurança de, às vezes, não conseguir aquilo que a gente quer, deixa a gente sofrer, né? Faz a gente sofrer. E assim, por mais que a gente veja nos filmes, nós, né, nos livros, a gente não sabe exatamente o que é o puerpério. Ou vocês imaginavam que era exatamente assim? Não. Mas porque também não é só o puerpério, né? É o que você vai passar durante o puerpério. Exatamente. Mas então, o que acontece? Na gestação, eu já havia começado a terapia com o Wesley e ela já estava me preparando para o puerpério. Mas quando chega lá, é diferente. É claro. E uma coisa que eu tentei me inspirar na Wesley, mas eu não consegui, foi que ela sempre me falou que preparava a casa dela para o puerpério. Ela sempre falou pro esposo dela, né, pra mãe, olha, quando eu gravidei vai ser assim, assim, assim. E a Joyce também, eu lembro da Joyce me falar isso, ó, eu já avisava que ia acontecer isso. E eu, às vezes, não sei se como, não sei, às vezes eu fiquei pensando que todo mundo já sabia, né? Como eu era obstétrica, eu já sabia, parece que eu não preparei ninguém. Então, eu não consegui preparar e eu acho que ali no meu puerpério foi mais abrupto por isso. Porque eu cheguei e todo mundo achava que eu ia saber porque eu era obstetra. Então eu lembro muito do meu marido, do Rogério, falar assim, mas como assim você tá assim? Você sabe que é assim? Você faz parte de tanta gestante e tal. Mas comigo era diferente. Sim, a gente sente numa medida desproporcional. Exatamente. Não é só como ler uma frase ali no livro, falar sobre isso, é sentir verdadeiramente cada aspecto que é colocado ali, não é? E as outras coisas que vão aparecer nesse período. Sim. Porque, igual, o seu terceiro puerpério, você também não contava que ia ter um luto no puerpério. Nossa, com certeza. Eu não contava que a Cecília ia engasgar. Então, você não contava que a sua amamentação ia ser difícil. Então, se vem uma dificuldade ali, também bagunça o seu puerpério e torna ele mais fácil ou mais difícil. Por que o segundo puerpério é melhor? Porque aquelas coisas do primeiro você já sabe lidar. Sim. Então, no segundo puerpério, aquilo ali você Formou opinião. Passa despercebido. Então, já é mais fácil. E se não tivesse o luto no seu terceiro puerpério, seria provavelmente mais fácil ainda. Uma coisa que eu acredito que faz toda a diferença nessa preparação, né, para nós mulheres, para chegar do bebê, é a gente entender que maternar, né, requer muita flexibilidade. Porque tudo a gente acha que eu não posso errar, eu tenho que acertar, mas calma, peraí. O ideal é a gente entender que nesse processo eu preciso ser flexível, porque a gente não vai errar sempre. E a gente não vai acertar sempre, né? E todo dia é um novo dia e tendo flexibilidade a gente consegue lidar com essas duas situações, tanto acertar quanto errar, né? Sim. Uma vez eu li que uma mulher nunca esquece algo que fizeram com ela durante o puerpério. E aí, meninas, é real? Na minha. Por isso que eu voltei esse olhar. Eu acho que dos dois lados. Se alguém fizer alguma coisa ruim com você nunca mais esquece. Não esquece. E se uma pessoa tá ali do seu lado fazer uma coisa também, você vai ser grata pra sempre. E na gestação também, quase né? fragilizada, na Sim. gestação também. Fala Eu até contar uma coisa. Eu morava, quando eu no meu primeiro puerpério, toda hora a minha campainha tocava. Tinha uns meninos que passavam na rua da minha casa e tocavam a campainha e toda hora, só quando Olha que gracinha, existe isso. no puerpério. Aí o que aconteceu? Na minha casa nova, que eu mudei, não pus. Não tem interfone na minha casa, nem vai ter. Você vê como traumatiza. Interessante. Você... Eu não aguentava o barulho do interfone no meu puerpério. Era o tempo todo. Se eu pudesse ir lá e cortar o fio, eu tinha cortado. Essa parte que você falou da fragilidade da mulher nesse período, né? Olha só, marcou pra você, né? Porque
não é só tocar uma campainha, o barulho movimenta você, movimenta o bebê, Acorda. acorda o Não, bebê. eu acho que eu fiquei muito surtada nos meus 3 puerpérios por conta de. A gente cansa tanto que quando o bebê dorme, gente, eu não queria que ninguém jogasse um fio de cabelo no chão para não ter risco dele acordar. Então, qualquer pessoa, qualquer coisa que fizesse barulho, pudesse acordar meu filho, eu queria infartar. Por isso no primeiro, eu não queria mais interfone. Isso no primeiro filho, né, meninas? E como é que foi no segundo, Joyce? E como é que foi no segundo e terceiro, Charlene? Muda. Esse negócio Mas eu de- tinha que. Eu pegava o Luiz, levava para outro lugar. Às vezes eu brigava, às vezes eu colocava uma tela, porque ele ficava caladinho pra outra não acordar. E aí, quando foi do José, aí foi mais difícil. Como fazer crianças ficarem quietinhas sem barulho? Não, na verdade, aí eu me aderi ao ruído branco. Aí eu legal. mantinha Eu o tentei, barulho, mas não deu todo. certo. Na Cecília, como minha casa era muito silenciosa, eu comprei, mas ficou. Não usei. No Bento, o Bento e o ruído branco. O Bento dormia o ruído branco. E aí eu deixava a Cecília. Mas na verdade é porque a Elisa, que foi minha segunda, ela não me deu trabalho nenhum. Ela dormia à noite, ela dormia de dia, ela era boazinha. Então, assim, e o Luiz também sempre foi bonzinho. Então, assim, parece que eu não lembro de muito estresse Com aí. isso, né? É. Gente, então nesse período, né, do puerpério, gestação, a mulher está no período de vulnerabilidade psíquica. Então, claro que ela fica mais emocional e a memória emocional, né, ela fica ali mais fixa. Então, a gente se lembra mais de como foi tratada? Sim, a gente se lembra mais, tá? E na visão de uma psicóloga, quem, né? O que uma mãe realmente precisa no puerpério para tentar não ter um baby blues? Não vamos falar só da psicóloga, não, porque eu quero saber dessas mulheres maravilhosas. Joyce? Mas, antes, conte-nos o que é Baby Blues. Legal. Baby blues é um período ali logo depois do parto que dura aproximadamente 2 semanas em que a mulher pode ter essa queda emocional. Então ela vai apresentar sinais de tristeza. Nesse período vem como uma tristeza, uma tristezinha, uma diminuição de energia, o acreditar que não consegue cuidar, a insegurança, o medo. E esse baby blues é importante que ele tem um prazo de validade, entendeu? É chamado baby blues esse período, essa tristeza durante esse período, mais ou menos ali durante 2 semanas. E se persistir só essa tristezinha por exemplo, 3 meses? Essa oscilação hormonal é biológica, então pode acontecer de me sentir triste nesse período por causa de toda a movimentação em relação à mudança da vida da mulher. Mas é importante que, se essa tristeza agravou, né, ela ficou maior, ela inclusive me coloca em situações de apatia, não conseguir me movimentar, fazer escolhas, me sentir incapaz, sentir muita tristeza em relação ao bebê, às vezes até um distanciamento do bebê, aí a gente está falando de uma evolução desse baby blues para a depressão pós-parto. Né? Então, assim, e aí meninas, alguns de vocês viveu o baby blues? Eu vivi. Eu vivi na gestação do Luiz e do José. Da Elisa eu não me lembro. Entendi. E eu, na gestação da Cecília, eu acredito que vivi um pouco, sim. Nada que... Só o Baby Blues mesmo. o baby blues mesmo. Só que eu sempre tive facilidade de pedir ajuda, né? E contei com você também. Então eu acho que as pessoas precisam desmistificar isso, achar que tem que dar conta de tudo, que é normal. E as pessoas que não é que você tem que... vamos pedir uma psicóloga. Não precisa, isso é normal, isso é comum, vai passar. Tudo bem que vai passar, eu sabia que iria passar, eu tinha certeza. Mas por que eu não posso ter ajuda no momento que está passando? Sim, até porque a ajuda psicológica, né, esse atendimento vai fazer com que essa mulher encontre um ponto de equilíbrio, né? Ela consiga perceber de forma diferente do que ela estava percebendo antes.
E às vezes a gente não consegue mudar essa percepção, ter essa flexibilidade no raciocínio sozinhas. Então a terapia não vai ser algo que vai mudar uma pessoa completamente, mas vai colaborar para que ela viva melhor esse período. E é primordial, principalmente em alguns casos que a gente percebe e evoluindo essa tristeza, né? E também assim, eu sempre falo isso no meu consultório. Resolveu o seu problema? Pronto, era pra isso, era pra aquele momento. Não quer dizer que vai ficar em terapia durante meses ou durante Se anos. quiser, eu queria. Eu adoro a terapia. Terapia é muito boa. Mas eu acho que é isso. Eu preciso de ajuda, eu peço ajuda, resolveu, não preciso mais. Em qualquer fase da minha vida. Eu acho que é isso que as pessoas precisam saber pedir e ter, né? Sim, exatamente. Ter aquele psicólogo para chamar de seu, né? Exatamente. Ai. Eu passei pelo Baby Blues, viu, pessoal? Passei na época da Maria, justamente porque eu tive uma mãe maravilhosa, né? E eu pensava que eu nunca ia conseguir ser igual a minha mãe. Então eu ficava insegura. E realmente eu não consegui ser igual a minha mãe, mas eu consegui ser a mãe Edna. E eu fui e sou a melhor mãe que eu posso ser para as minhas filhas. Com certeza. Qual a diferença, meninas, ali entre... Essa pergunta Essa eu vou fazer pra você. O Edna, nossa psicóloga, qual a diferença entre cansaço, baby blues e depressão pós-parto? Vamos lá, gente. Cansaço quando a gente está cansado, o que acontece quando a gente dorme? Descansa. A gente descansa, não é verdade? Só que no corpo a gente não dorme. É verdade. No puerpério a gente não dorme. Ai, gente, isso foi uma coisa que eu sofri muito, lembrei agora. Privação de sono. Eu acho que até aumenta os outros sofrimentos. Porque você não, como dizia a minha psicóloga, quando você está com privação de sono, os pensamentos começam a ser disfuncionais. Você é psicóloga? Isso, Incrível ela. Então, esse pensamento às vezes não é seu. Sim. É só relacionado a esse momento que você está vivendo. Então, te Gente, trazer para isso é muito legal, porque ficar esse sem extremo dormir do cansaço. dói. Ficar sem dormir dói. Hoje eu entendo por que as crianças choram de sono. Porque quando a gente tá com sono, né, que é aquela privação de sono do puerpério, dói. Agora eu me lembrei, tá vendo? Que a gente esquece, por isso que a gente tem mais filhos. Mas a privação de sono me pegou bastante. Não, me pegou tanto que eu achava que era um plantão. Gente, eu vou viver de plantão. Porque eu tô nem Plantão de pediatria, exatamente. toda hora eu dormia, o bebê chorava. Ou seja, era como se tivesse chegado outro paciente. Aí eu vi o tempo todo. É um plantão infinito, é um plantão que não acaba. Então, gente, o cansaço, a gente dorme e descansa. No puerpério, realmente a mulher não tem muito período para dormir, para descansar. Mas quando uma das recomendações sempre é quando você percebe seu pensamento muito disfuncional, você precisa pedir o suporte para alguém para você dormir. Isso já vai fazer com que você consiga raciocinar melhor, flexibilizar sua linha de raciocínio, vai perceber que aqueles pensamentos não são seus. Inclusive algumas mães falam, nossa, Edna, foi só eu dormir 30 minutos. Melhorei, aqueles pensamentos sumiram e realmente somem quando é só cansaço. Aí quando é baby blues, o que? É intenso, não tem lugar, eu nunca acredito que eu tô fazendo o certo, o melhor, o que eu estou conseguindo. É uma tristeza que começa a ser disfuncional. E isso, gente, é aquele períodozinho durante as 2 semanas, tá? E pode ter até uma angústia, né? Sim. Com taquicardia, com Sintomas de ansiedade, sintomas de depressão. Então vem todo aquele, no Baby Blues vem todos os sintomas, só que menor quantidade e menor tempo. Menor intensidade. Isso, menor intensidade e menor tempo. E aí depois dessas 2 semanas, durante ali, né, meses, talvez até anos, aí nós estamos falando de depressão pós-parto, essa mulher precisa procurar ajuda, tanto acompanhamento psicológico, quanto em alguns casos acompanhamento psiquiátrico, administração de medicamento, porque a gente vai falar sobre uma parte que é muito importante, né?
esse cuidado da mulher com ela mesma nesse período de identificar o baby blues e a depressão pós-parto vai fazer com que ela busque tratamento para ela e esse vínculo com o bebê seja mais saudável, certo? Então, o tratamento que você busca, a ajuda que você busca para você interfere sim na saúde e bem-estar do seu bebê, no vínculo do seu bebê com você. Lembrando que o corpo da mamãe regula o corpo do bebê, não é verdade, E eu sempre falo também quando eu percebo essa mãe, né, porque vem em consulta com 7 dias, 15 dias, depois um mês, então eu vejo muito ela no puerpério. Quando eu vejo qualquer coisa, eu falo até pra família. Eu chego na família, você não preparou a família? Não, vamos preparar a família. Eu falo assim, agora nós vamos cuidar da mãe, para que a mãe consiga cuidar do bebê. Quem precisa estar melhor é a mãe. Ela estando bem, no cuidado do bebê aqui vai ser mais fácil. Então vamos cuidar da mãe, vamos fazer tudo o que ela precisa. Porque também a mãe tem que se sentir acolhida. Igual como todas nós falamos, que o que deixou o puerpério mais fácil, a parte boa do puerpério foi o acolhimento, foi se sentir vista, foi as pessoas fazerem o que você precisava. Então eu sempre ponho a família para ver essa mãe no puerpério, na minha consulta. O que eu quero também frisar é porque eu vejo muitas mães, né, gestantes e puérperas, que têm uma restrição enorme, tanto da psicóloga quanto do psiquiatra, mas o maior medo é da medicação. E, gente, é muito melhor a gente usar uma medicação, que existem medicações seguras na gestação, do que passar uma gestação toda com depressão. Sim. Ou no puerpério, no pós-parto, na depressão pós-parto, existem várias medicações seguras na amamentação para você ficar melhor. Então, eu já tive muitas pacientes que não queriam tomar medicação para não passar na amamentação ou durante a gestação, mesmo sendo medicações que a gente sabe hoje que é segura. Tem vários estudos, né, de certas medicações que são seguras para gestante e para lactantes, porque se a mãe não estiver bem, o que a Jess falou, o filho não vai estar bem. Não, e ela nem vai conseguir amamentar. Não vai então conseguir é nada. muito melhor ela se tratar, às vezes até tomando medicação mesmo, que ela vai tranquilizar, vai conseguir amamentar muito mais tempo, com mais prazer. Porque se a mãe não tá bem, ela não vai conseguir nem amamentar, a produção vai abaixar, ela não vai comer bem, ela não vai conseguir cuidar do bebê, vai ter um monte de limitação. Não, e assim, às vezes, se eu tô com receio, né? Às vezes a paciente vai no psiquiatra, passa tal medicação. Não, vê que sou obstetra. Eu vejo, e se acaso for uma medicação que eu nem tanto conhecimento, eu vejo com a pediatra, eu olho estudos, eu pesquiso. Então, assim, são coisas que a gente faz em conjunto, né? Não é algo aleatório da cabeça do médico você usar aquele remédio, não. Tem que ser algo realmente de confiança para você melhorar. Por isso a importância de você confiar no médico que você está. Sim. E assim, quando o profissional, tanto o pediatra, né, quanto o obstetra, fala, olha mamãe, você precisa procurar uma ajuda psicológica, não receba contra você. Nossa, médico tá falando, sou louca, sou desequilibrada. É desse jeito. Gente, nós passamos sim de forma biológica, fisiológica, hormonal, né, psicológica, emocional, por esse período, sim, em desequilíbrio. Nós ficamos desequilibradas, né? E não é algo terrível, é algo, inclusive, esperado. Então, se o seu médico que você escolheu para cuidar do seu filho, né, o pediatra ou o obstetra falou que você precisa dessa ajuda, procure essa ajuda. Aceite, receba essa ajuda. É porque elas também não admitem, também às vezes não querem falar que estão em depressão. Não, mas eu não estou em depressão, eu amo, eu filho aqui. Não é isso. É amor demais. É amor inclusive. demais. Então, a medicação também não é só para tratar a depressão. Se você está tendo sintomas que estão atrapalhando a sua vida, por que não tratá-los? Para passar por aquilo ali com maior facilidade. É um preconceito de estar ou não com depressão, ou estar ou não usando medicação. Não, se eu não estou bem, vamos cuidar de mim, para me cuidar desse bebê, porque daqui a pouco eu não vou precisar de mais disso, passou. Porque vai passar. Para não estender a dor mesmo, né? E aí, vocês lembram qual puerpério de vocês foi mais difícil? O primeiro. Sim, o primeiro. Esse é o primeiro. E aí, como o primeiro é mais difícil, tem alguma
coisa no segundo que vocês foram de cara fazendo diferente? Tudo, porque em tudo eu fiquei mais segura. Eu lembro como o primeiro foi assim, avassalador e eu tinha muita preocupação. Eu queria curtir mais o segundo, Ah, é vocês não verdade. quiseram também, Nossa, não? a minha terceira, então, gente, eu estou curtindo demais. Não, eu tinha isso, Ai, eu ai. via o Bento ali, ainda mais que eu sempre tive muito claro que eu ia ser mãe de 2, então eu não vou passar por isso de novo. Aí eu ficava olhando, nossa, agora é a última vez que eu vou viver esse momento, é a última vez que eu vou ter um recém-nascido meu, que eu vou passar por esse puerpério, então agora eu vou curtir. Ixi, eu sentava lá no sofá e ficava lá. No segundo eu tirei pra ver o momento, sabe? Não, eu sentava na poltrona pra aumentar. Aí eu lembrava, nossa, por que eu não aproveitava quando era só o Luiz, que não tinha mais ninguém? Sim, a gente achava tão difícil, Nossa, né? eu achava tão E depois difícil. parecia que era tão fácil. Aí depois eu tô lá com a Elisa, o Luiz tá lá, eu falo, gente, agora eu não posso nem deitar que tem um outro. Porque, mãe, vamos brincar, né? Nossa, eu Como lembro. eu achei difícil o primeiro? Eu lembro que eu tinha uma dificuldade pra sair quando era só a Maria. Nossa, eu também. Hoje eu fico assim, meu Deus. Galera, bora todo mundo! Vamos Porque eu não sei mais quando eu supermercado. sou tio Luiz. Eu achava tão difícil, tão difícil. Agora com 3 eu acho Eu possível. saí bastante. Nossa, Eu não saio. Quando a Olivia nasceu, eu olhei pra ela e pensei, meu Deus, ela é a pura alegria, a nossa bebê alegria, Olivia, né? E eu vivi essa alegria intensa, realmente, essa segurança nas decisões, essa calmaria, com a Alicia também, e tudo muito mais fácil. Sim, como se diz aquela frase, né? O segundo da gestação vem você fazer as pazes com a primeira. O segundo puerpério vem você pegar as coisas boas. E eu acho que eu vivi isso mesmo. Certo. Gente, e aí, informar a família sobre como a mulher vai ficar durante o puerpério, como a família deve lidar com ela no puerpério, a gente falou um pouquinho sobre isso ali, né? É uma boa ajuda para a gente dar, né, como opinião, um conselho para essa mulher durante esse período? Isso me fez mudar após a gestação. Então, eu era também uma obstetra antes da maternidade e me tornei uma outra obstetra depois da maternidade, porque eu comecei a falar mais Legal. sobre o que eu passei. Então, eu falava, às vezes veio o marido na consulta, na hora que ganhar neném, a mãe vai ficar assim, cuidado, a gente fica bem sensível e tal. Então eu sempre dou uma cutucadinha ali que... Até para ler, né, sobre o assunto, o acompanhante, a família, vamos ler sobre o puerpério, vamos ler sobre como essa mulher vai ficar pra gente conseguir dar o suporte necessário, né? E às vezes ela chega nos 7 dias pós-parto e ele sobreviveu. Você já quis mandar o marido embora de casa? Você já quis sair de casa? Porque isso aí é normal. Já chorou? Já chorou? Não chorou? Chorar debaixo do chuveiro Já chorou? Já escondeu no banheiro pra chorar? Então tá tudo certo. Então, uma boa dica, gente, é se prepare para isso, né? Inclusive, leia a respeito, tenha conversas com o seu companheiro, né? A respeito de como vai ser esse período do puerpério, o que ele pode esperar do seu comportamento, o que você, mulher, espera desse companheiro. Desenha para ele como você gostaria, né, que ele se manifestasse, comportasse com você e agisse. Lembre-se, ele vai te entregar aquilo que ele sabe que você precisa. Se você disser para ele como você ama ser tratado e gostaria de ser tratado, vai ser mais fácil para ele atingir pelo menos um pouco das suas expectativas. E como a Charlene falou, eu também mudei, porque depois que eu passei pro puerpério, quando vem essa família, eu já não olho mais só o bebê. Eu volto mais, porque aquele negócio pediatra vai olhar só a criança, tá? Eu volto pra mãe. A amamentação, os cuidados, a rotina de sono. O que tá tão ruim nessa privação de sono? O que a gente pode ajustar? Porque às vezes, muitas vezes, esses dias mesmo, um ajuste que você faz na rotina melhora muito pra aquela mãe. Sim, Melhora exatamente. muito. A minha irmã dela brinca. Ela fala assim, eu não fui no dia que ela ganhou, meu sobrinho e tal. Aí depois eu cheguei uns dias depois pra ajudar ela e tal. Ela falou assim, no meu próximo eu quero que você venha no dia que nascer, porque o Nicolas só dormiu depois que você veio aqui, organizou o quarto, me deu umas dicas, porque até então fiquei sem dormir.
E é exatamente isso. Quanto mais você organiza a vida dessa mãe e facilita pra ela, o puerpério vai melhorando. Ah, então, Joyce, a gente pode contratar a Joyce pra estudar. Porque se eu soubesse disso, eu tinha pra minha casa também. Meninas, uma coisa que eu quero saber, assim, de vocês, que a gente até nem colocou aqui, mas vou perguntar, tá? No puerpério, a gente tem, principalmente no primeiro filho, aquela questão emocional de que meu bebê tá bem no colo de uma outra pessoa, gosta mais daquela outra pessoa do que de mim, né? Geralmente tem isso com sogra, ou com a babá, ou com alguém que tá dando algum suporte. Vocês viveram isso? Conta Não, pra que eu gente. deixava ninguém pegar, né? Não, é só eu que ficava. Não, então era aquele negócio que eu falei. Às vezes eu me sentia abandonada, mas aí quando alguém pegava o bebê, eu falava, uai, não é desse jeito, me dá o bebê, né? Aham. Mas muitas vezes eu não conseguia fazer o Luiz parar de chorar e minha sogra pegava, minha mãe pegava, qualquer pessoa pegava e ele parava de chorar. Mas eu não sofria com isso. Você já bom, E assim, quando a gente normaliza receber essa ajuda de uma outra pessoa e ver que se essa pessoa está com o bebê e o bebê está bem acolhido, né? A gente pode tomar um banho, a gente pode dormir um pouquinho. Desmistifica isso dentro de você, que o bebê vai gostar mais do outro ou estar melhor com o outro. Você é a mãe. Mas aí, uma adendo nessa pergunta, com o bebê em si, não, mas quando o meu segundo filho nasceu, quando o Bento nasceu, eu vi que eles, para facilitarem a minha vida, tiravam a Cecília de cena, no início. Então, sai com a Cecília pra passear, saía o tempo todo com a Cecília, tipo, tirou muito ela do meu convívio. Eu sei que eles queriam fazer uma parte boa, que é pra mim ter mais tempo com o Bento, pra mim ficar menos sobrecarregada, mas aí eu senti, eu falei assim, mas não é... ciúmezinho. Não é nem só o ciúme, um ciúme também, mas assim, não é assim que eu quero também. Eu vi assim, não quero que me prive pra me dar tempo só com o outro, porque então ela vai sentir que me perdeu. Entendi, tá vendo, gente? E eu vou encontrar. Tira esses meninos. Rogério, vai pra casa da sua mãe com esses dois meninos. Que eu vou ficar aqui em casa com a Maria e com o José. Deixa eu ir. E uma coisa, uma parte importante. Vocês sabiam que quando a mulher está exausta, com esse nível de estresse alto, cortisol lá, né, em cima, então esse corpo da mulher está desregulado, certo? Quando o bebê vem pra cá e eu tento fazer esse bebê dormir aqui, com esse meu corpo todo desorganizado, estressado, cansado, às vezes o bebê não consegue se acalmar comigo. mais agitado. Isso. Então eu entregar para uma pessoa que está com o corpo descansado, sem níveis de estresse, relaxado, esse bebê vai relaxar lá. Tem uma explicação científica sobre isso. Não é que o bebê prefere o outro colo do que o colo da mãe, porque a mamãe tá precisando descansar um pouquinho, não é verdade? E a gente ficava até assim também, porque o Luiz só dormia quando a Julina tava. Quando eu tava, o menino acordava 300 vezes à noite. Aí quando era a Julina, ele dormia a noite inteira. Nossa, vai acontecer alguma coisa. Não, gente, vai ter que olhar o que tá acontecendo, porque não tem hoje. Ela tava fazendo mesmo, ela tava calma, plena. E a mamãe tava cansada, precisando dormir, descansar. E também a gente vai ficando ansioso. Você já percebeu que quanto mais rápido você quer fazer dormir, mais menos demora? isso. Porque quando você tá com tudo direto isso Por acontece. quê? Porque você passa aquela ansiedade pra criança e ela não relaxa pra dormir. Você não tem dormir, tu precisa ir ali, não dorme. Eu sempre falo, gente, eu faço meus meninos dormir 5 minutos. Quando eu preciso de alguma coisa, passa meia hora e eles não dormem. É desse jeito lá em casa também. E aí, meninas, vamos para uma parte delicada? O que fazer quando essa mulher não tem essa rede de apoio, que é deixar o bebê com alguém para essa mulher descansar? O que a gente faz? Qual o socorro que a gente pede? O que essa mulher tem que fazer? E aí? Vamos começar pelo pediatra? Nossa senhora. Tadinha dessa mãe, na verdade. Na verdade, eu não me vejo sem rede de apoio. É difícil. É muito difícil. Eu sei que a gente se adapta, né? De um jeito ou de outro, a gente vai achar uma solução. Ou alguém que possa nos acolher, nos ajudar. Mas eu acho que... Assim, não tem ninguém. Eu acho que é muito complicado. Mas eu sei que tem mulheres que realmente não tem ninguém. Às vezes mudou para uma cidade, né? O marido foi transferido, o marido está trabalhando e ela está ali sozinha com a criança. Então, ela vai, como mãe, vai se adaptar.
né? Coloca o bebê no carrinho no início, No coloca no chiqueirinho. tapetinho, no chiqueirinho e tal. E eu sei que tem muitas mães também que acabam colocando na televisão, no celular, porque senão a mãe não consegue fazer um almoço, não consegue ir no banheiro, não consegue fazer Não nada. consegue tomar um banho. Então, é importante que a gente guarde um pouco nossos julgamentos a respeito da história de vida do outro, porque é por isso que a psicologia ela trata de forma individual, né? Eu não vou falar totalmente contra o carrinho, eu não vou falar totalmente contra o chiqueirinho, porque às vezes, né, até como pessoa, a gente sabe que a gente utiliza isso como uma rede de apoio. Conta aquela história que você me contou, Joyce. É a necessidade, né? Eu mesmo sou bem assim com telas, eu sempre falo não para as telas. E uma vez eu tava falando isso com uma paciente, não podemos dar tela, já tá com atraso de fala, vamos tirar, zerar a tela mesmo. Aí ela simplesmente olhou para mim e falou assim, só que a tela é a minha única rede de apoio. A gente dá aquela engasada. Aí você... Quem é mãe Aí sabe. a gente já muda, não, então vamos Reduzir. e olhar e usar De forma bem usado, numa forma que precisa, na hora que a gente realmente precisa. Porque a gente é mãe também, quando facilita demais, você usa a tela, por exemplo, para fazer um almoço, mas tá tão bom, o menino tá tão quietinho lá, e a gente vai facilitando, vai deixando. Então, que era uma hora, depois já ficou 2, 3 e... Então, fazendo de forma pontual, né? Então, a gente precisa Conforme olhar a para necessidade de isso, cada família. olhar para nossa rotina, essa mãe que não tem rede de apoio e elaborar estratégias, né? O que eu posso fazer para que eu consiga tomar um banho? Na hora do almoço, o que eu vou organizar? E não deixar muito tempo, porque a criança também precisa de E estímulo, como né? você falou também, às vezes a creche vai ser a rede de apoio. A creche, isso, uma boa opção é a creche. Sempre também ter aquele cuidado de deixar com alguma pessoa que você realmente confie. Então, gente, esse bloco 2 sobre o puerpério, Denso. ele foi mais tenso. Então, para finalizar ele de uma forma mais engraçada, mais divertida, existe muito mito do resguardo. A mulher quebrou o resguardo, nunca mais prestou. Que Que história é essa, né? Não, o povo fala isso. Não, doutor, isso aí é porque ela quebrou o resguardo. Aí aconteceu isso. Gente, A culpa de tudo. a né? culpa de Porque- tudo é porque quebrou o resguardo. Não tem esse negócio de quebrar o resguardo. Entendeu? Então, assim, o que é o resguardo? É os 45 dias de puerpério. Então, às vezes, tem mãe que o bebê nasceu e foi pra UTI. Essa mãe não vai ficar quietinha na casa dela, ela vai todo dia lá pra UTI, ela vai todo dia amamentar. Ou se não, alguma outra situação que ela não vai ficar quieta. E aí as pessoas falam, não, é porque ela teve um susto muito grande no puerpério, quebrou o resguardo. Não, isso não existe, não tem isso, né? A gente pede para o puerpério ser mais tranquilo, para a mãe poder se recuperar. Porque como o puerpério são mudanças hormonais, fisiológicas, né, psíquicas e tudo, esses 40 dias para ela se recuperar de tudo isso. E claro, quem teve uma cesariana precisa do repouso pós-operatório, né? Evitar pegar peso, certas coisas que de qualquer cirurgia, até, né, de uma cirurgia de mama, outra cirurgia qualquer. Então, para assim, não cobrar tanto a mulher e nem ficar, às vezes, colocando culpa de outras doenças, outras coisas que aconteceram por conta do quebrar o resguardo. Informação importante. Com certeza. E então, gente, vocês vão aguardar o nosso próximo capítulo sobre esse episódio completo, falando da maternidade especial do mês das mães.